Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Coportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 27 de junho. Nós estamos com um alimento diário, essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 3, Deus manifestado na carne. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 11, Deus manifestado na carne. Ó Senhor Jesus, o Senhor realmente deseja mostrar para nós que Ele quer viver em nós, Ele quer ser expresso em nós. Ó Senhor Jesus, em todo lugar, em todos os aspectos da nossa vida, né? Um ambiente onde a gente mais convive. E para grande parte de nós, nesse ambiente, é um ambiente de trabalho também. Ó Senhor Jesus, então o Senhor está mostrando para nós que Ele quer os princípios da nossa vida manifestados em todos os lugares. Quando Deus ele é manifestado, onde quer que a gente vive, Senhor Jesus, todos são abençoados, todos vão perceber o Senhor. Então o Senhor ele realmente está mostrando para nós tal princípio, Ele quer se manifestar em nós, seja em todo e qualquer lugar. Eu preciso ser cristão, eu preciso ser servo de Deus em todo lugar. Não é só ficar esperando as reuniões da igreja, né, para poder fazer alguma coisa. Não, olha, eu sou um servo de Deus, olha, eu sou responsável por pessoas de Deus e tal. Ó Senhor Jesus, mas podem ter essas pessoas também no nosso ambiente de trabalho, mas tudo sempre com discernimento. O Senhor está mostrando para nós que a gente vai ter responsabilidades a serem cumpridas, Senhor Jesus, né, no trabalho, mas também na vida cristã. Uma coisa não pode estar desligada da outra. Eu preciso viver os princípios espirituais. Eu preciso estar focado naquilo que é celestial. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação para a gente compreender e viver essa palavra. E que também o Senhor nos abençoe com o Valdez que te der essa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Efésios capítulo 6, do versículo 5 ao 9. Ó Senhor Jesus. Quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com Ele não há acepção de pessoas. Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 1 e 2. Ó Senhor Jesus. Todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilhou de seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Colossenses capítulo 3, do versículo 23 ao 25. Ó Senhor Jesus. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Expressar a Deus no relacionamento profissional e no ambiente de trabalho. Ó Senhor Jesus. Veremos hoje a importância de manifestar a Deus no trabalho, na vida profissional, conforme certos princípios que podem ser obtidos de algumas passagens da palavra. Esta porção nos apresenta princípios para os que trabalham. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas.
Os servos devem honrar seu senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Isto é, para que as pessoas não digam: olhe só, ele se diz cristão, crente, mas veja como trabalha. Que trabalho sem responsabilidade, que pessoa preguiçosa. Quando não fazemos um trabalho bem feito, damos chance para que o nome do Senhor e a doutrina sejam blasfemados. Então, sejamos dedicados e comprometidos com nossas responsabilidades. Essa é uma boa maneira de expressar a Deus na carne. Ó Senhor Jesus. Quando o versículo menciona aqueles que têm Senhor fiel, Paulo se refere àqueles irmãos que trabalham para irmãos. Sendo assim, se seu patrão for um irmão, você não deve tratá-lo com desrespeito só porque ele é irmão. Mesmo que você tenha liberdade ou exerça algum tipo de liderança sobre ele na igreja, ainda assim deve ter sabedoria para compreender que em seu trabalho você lhe deve honra e respeito. Paulo também afirma, pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Alguns podem ter o seguinte pensamento: ah, meu patrão não crê em Jesus, por isso ele quer que eu trabalhe muito. Outros ainda podem pensar: ah, o patrão é meu irmão, então ele não pode querer que eu trabalhe tanto assim. Ele tem de mostrar amor para comigo, porque eu sou seu irmão. Meu patrão é meu irmão, nós somos iguais. Ele não tem o direito de dizer o que eu devo fazer, pois é meu irmão. Tanto um quanto o outro são pensamentos distorcidos e contrários aos princípios da palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Precisamos compreender que Deus quer manifestar-se em nossa vida profissional. Em nosso trabalho, temos de cuidar para que o nome de Deus e a doutrina, isto é, nossos ensinamentos, não sejam blasfemados. Se fazemos algo, devemos fazer bem feito. Devemos trabalhar bem, de tal modo que todos possam testemunhar e partilhar de nosso bom serviço. Isso é algo fundamental na vida de um cristão. Devemos obedecer ao patrão com temor e tremor, como se fosse a Cristo. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Nessa experiência, vemos Deus manifestado na carne, no ambiente do trabalho. Ó Senhor Jesus. O texto de Efésios continua: não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Essa porção nos revela que devemos trabalhar com dedicação, de coração, como se estivéssemos fazendo para o próprio Senhor. Se assim o fizermos, não consideraremos nosso trabalho como algo distante ou desligado de Deus. Se seu coração for puro, o Senhor será manifestado por causa de seu trabalho. E se agirmos assim, além de nosso salário, ainda receberemos um galardão. Isso é tremendo. Ó Senhor Jesus. A palavra também exorta os patrões. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Aquele que assume a posição de patrão deve saber tratar bem seus funcionários, seus colaboradores. Deve saber como proceder com eles, sem ameaças, com bastante temor diante de Deus. Em outro trecho lemos: senhores, tratais os servos com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes Senhor no céu. Então, seja na posição de servo ou na de Senhor, temos de expressar a Deus. Querido leitor, nosso desejo é que Deus seja em nós manifestado no meio dos irmãos, em casa e em nosso trabalho. E quando Deus é manifestado, todos são abençoados. Que avancemos cada vez mais, sendo guiados pelo Senhor, a essa realidade. Louvado seja o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, como você tem expressado a Deus em seu ambiente de trabalho? Ó Senhor Jesus. A gente precisa sempre procurar no nosso trabalho, viver em comunhão com o Senhor, tendo discernimento, Senhor Jesus, para você não ser levado pela esfera do trabalho, senão gera preocupações, gera um monte de coisa, aborrecimentos e tal, e você deixa de expressar o Senhor, deixa de desfrutar o Senhor. E aquilo que era bênção, de repente você orou tanto para ter um emprego, estava desempregado e tal, e agora você começa a reclamar. Ó Senhor Jesus, a gente não deve seguir o caminho da murmuração,
mas sempre o caminho da bênção, né, diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, eu no meu caso, né, eu sou o meu próprio patrão. Ó Senhor Jesus, eu trabalho por conta própria, mas eu procuro também viver esse princípio, né, sempre fazer tudo em comunhão com o Senhor. Senhor Jesus, senão tem coisas que realmente estressam, você tem que resolver tudo, né? Quando você trabalha num lugar, você tem pessoas para cada função, você vai resolver sua parte, alguma outra coisa você vai passar para a pessoa que realmente vai lidar com a situação. Mas quando você trabalha por conta própria, né, você tem que resolver tudo, né? Você, quando bate cartão, você está trabalhando, você bateu o cartão, vai para casa, o problema é de outra pessoa, ou você vai ver isso no outro dia. Agora, quando você trabalha por conta própria, você tem que ter muito discernimento para você não ser absorvido pelos problemas o dia inteiro. Você precisa ter esse discernimento para ir diante do Senhor. Então, realmente, a gente precisa, em tudo, né, buscar o Senhor. Ele vai dar direção, a gente precisa viver todo o tempo invocando o nome do Senhor, tocando na palavra, né? Isso é bênção, com certeza. Ó Senhor Jesus. No ponto-chave de hoje, ter o coração puro para sempre manifestar Deus. Essa é a preocupação de Deus. Não é aquilo que a gente faz, não é a quantidade de obra, mas o quanto o nosso ser está sendo constituído do ser de Deus. Então por isso que ele tem essa preocupação. Eu não posso achar, não, tem que manifestar. Deus tendo comunhão com os irmãos, na hora que eu leio o alimento diário, na hora da Bíblia, na hora de pregar o Evangelho. Não, em todo momento. Eu preciso exercitar o Espírito. Ó Senhor Jesus. A gente precisa realmente estar indo diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. E é isso que Ele quer de nós. Que a gente procure, né, viver diante dEle, executar a sua vontade a todo o tempo. Não ficar esperando apenas momentos. Né? A gente precisa realmente estar com o Espírito exercitado. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor está mostrando para nós que a gente não deve deixar de viver no Espírito. Né? A gente precisa realmente dar testemunho. Né? Eu no meu último trabalho, mesmo assim, como empregado, né, eu trabalhei no meio de muitos cristãos. E alguns davam um testemunho péssimo. Falavam palavrão, arrumavam briga com o outro o tempo todo, faziam umas brincadeiras bobas. Ó Senhor Jesus. Né? E eu não fazia, né? Eu procurava ser diferente ali, falar de Cristo e tal. Ó Senhor Jesus. Né? E foi deixando um testemunho. Eu lembro uma vez que, até já compartilhei aqui, que eu tive que entrar na sala, né? Uma sala lá das máquinas, onde faz o controle, eu tinha que anotar algumas coisas. E cheguei lá, as pessoas estavam falando mal, né? Falando mal de crente, não, porque crente isso, crente aquilo e tal. E metendo pau. E eu lá, né? Sentado lá trabalhando, e eles conversando, batendo papo e falando mal. Aí depois um para querer me cutucar falou, você é crente, né? Eu falei, sou. Então desculpa. Aí eu falei, não tem problema não. Né? Senhor Jesus. Né? Cada um tem que ter consciência daquilo que vive. Isso aí que vocês estão falando, a carapuça não serve para mim. Isso aí não faz parte da minha vida. Ó Senhor Jesus. E aí foi passando um tempo, né? Depois, aqueles mesmos que estavam escarnecendo, estavam ali falando mal e tal, depois aconteceram situações e eles vieram pedir oração. Ó Senhor Jesus. E eu pude orar, né? E o Senhor atendeu a oração. Né? Alguns até mesmo de maneira imediata. Né? Coisas que realmente estavam, problemas de saúde na família, um estava tendo um problema com a filhinha estava no hospital, pediu para eu orar, eu orei ele na hora. Coisa assim de 5 minutos, recebeu uma ligação dizendo que a menina estava bem, melhorou do nada. Tudo assim para mostrar o Senhor. Então é isso que o Senhor quer, que te manifeste o Senhor, que a pessoa olhe e veja que tem algo diferente. Ó Senhor Jesus. Né? Com certeza, né, ali eu pude levar, né, várias pessoas ali a invocar o nome do Senhor, a crer no Senhor. Né? Eu fiz a minha parte. Né? E aí eu pude trabalhar em várias áreas, né? E também foi me colocado numa área de responsabilidade, não fui sendo promovido. Eu tinha que andar em várias áreas. E aí acabou que a minha turma ali, né, que eu trabalhava de turno, a minha turma ali eu acabei pregando o Evangelho para todo mundo. Falei do Senhor para todo mundo. Né? E interessante que depois que eu consegui ir em todas as áreas e falar do Senhor para todos que trabalhavam comigo, né, no dia seguinte eu fui demitido. Ó Senhor Jesus. Então assim, o Senhor, né, Ele me levou ali para um propósito, pregar o Evangelho. Senhor Jesus, eu não fui demitido porque fiz um mau trabalho, isso, aquilo, não, foi do Senhor mesmo. Né? Eu já estava ali naquele momento fazendo a colportagem, né, e a partir dali eu comecei a me dedicar só à colportagem, né, e pude fazer isso durante um bom tempo, graças ao Senhor. Então Ele está mostrando para nós aqui, em todos os ambientes, a gente precisa estar ligado no Senhor.
A gente vai ficar, o inimigo vai ficar usando as situações para a gente ficar absorvido. Olha, não tenho tempo de orar, não tenho tempo de ir diante de Deus, não tenho tempo de tocar na palavra. E aí o inimigo vai entrando, né? Como eu compartilhei ontem, né? Vamos mostrar para nós na palavra profética, olha, o joio e o trigo são princípios espirituais. O trigo, o princípio de Deus, gera fruto, né? Senhor Jesus, o fruto do trigo, né, gera farinha, gera pão. Ó Senhor Jesus, e o Senhor ele quer nos alimentar, né? O joio não gera nada. Ó Senhor, ele está ali só para atrapalhar, né? Ele seca, não serve para nada. Então o Senhor está mostrando para nós, olha, eu tenho que ter um viver diante de Deus, um viver útil ao Senhor, pregando o Evangelho, né? Senhor Jesus, né? A gente precisa cumprir a vontade de Deus, né? O Senhor sabe de tudo, né? Ele sabia aonde que eu tinha que trabalhar, o que eu tinha que fazer, Senhor Jesus, né? E hoje, graças ao Senhor, hoje estou trabalhando com outras coisas e tal, mas procurando sempre ir diante do Senhor, né? Para não ficar absorvido por um monte de coisa. Óbvio que tem que trabalhar, tem que prestar atenção no que está fazendo. Ó Senhor Jesus, né? Vai prestar um serviço, vai fazer isso, fazer aquilo. Ó Senhor Jesus, eu tenho que procurar fazer da melhor forma possível, né? Hoje eu não tenho empregados, mas eu tenho muitos clientes. Então tem que tratar bem, né? Tem que ter discernimento para lidar com as coisas. Ó Senhor Jesus, e não ser absorvido pelas situações, mas sempre levar tudo diante do Senhor, né? Como ele mostrou aqui, é para honrar o Senhor, não fazer as coisas à vista para mostrar para os outros, ó Senhor Jesus, mas para servir o Senhor, ó Senhor Jesus. Então precisa realmente, como ele mostra aqui, o trabalhador ele é digno do seu salário, né? Então ele mostrou que quando você serve bem, de coração puro, além do salário, você vai receber o galardão de Deus. Deus está olhando, né? E ele mostrou aqui, olha, sirva de todo o coração para o Senhor e não para homens, ciente de que você vai receber do Senhor a recompensa. Ó Senhor, talvez alguém não veja, mas o Senhor está vendo, né? E você tem que mostrar, ó, é Cristo o Senhor que vocês estão servindo, porque aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Então a gente não pode dizer, eu sou o patrão, eu sou mais importante do que o empregado, então eu tenho mais direito. E o outro pode dizer, não, eu estou na igreja e tal, eu tenho mais direito do que o outro, isso, aquilo. Olha, o emprego meu está sendo abençoado porque eu sou cristão, se não fosse eu. Ó Senhor, a gente não tem que ter discernimento. E às vezes pode acontecer também de o irmão está ali no trabalho dele, ele prega o evangelho, ele ganha o seu chefe passa a reunir, né? E ele é chefe no trabalho, mas quando chega na igreja, né, você é líder dele, mas você não pode misturar as coisas. Ó Senhor Jesus, na igreja você vai cuidar dele, por isso que a gente está vendo todos esses princípios espirituais. Você vai cuidar dele manifestando o Senhor. Você vai procurar cuidar dele como cristão. E no trabalho, ele continua sendo irmão, mas no trabalho, ele é seu chefe. Você vai obedecer a ele, vai seguir a direção que ele está te dando ali, e quando tiver situações, problemas, né, e ele te consultar como cristão, você vai responder como cristão. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa ter esse discernimento. Por isso está mostrando, olha, vive. A gente precisa viver o Evangelho com um coração puro, um coração sincero, né? Ver a diferença entre, olha, liderança na igreja, liderança no trabalho, liderança espiritual, né? E coisas do dia a dia para fazer. Você mostrou, a gente não pode ter o pensamento distorcido e contrário à palavra. Ó Senhor Jesus. Por isso o irmão está mostrando para nós a questão do joio e do trigo, né? O inimigo entrou com muita coisa distorcida, né? Durante muitos séculos tem entrado muita coisa estranha na igreja, que hoje para muitos é normal. Ó Senhor Jesus. Mas a gente precisa perceber, olha, o caminho de Deus é diferente. Eu preciso agir de acordo com aquilo que Deus quer, né? A gente leu aqui no versículo, né? Olha, e seja feito a vontade de Deus. A gente leu aqui em Efésios, né? Não sirva à vista para agradar homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Senhor Jesus, muitas vezes esquecem, né? Senhor, me dá um emprego, se eu estou desempregado e tal, aí ganha um emprego, aí depois vai fazer de qualquer jeito. Não, você está ali por causa da vontade de Deus. Senhor Jesus, então tem que fazer tudo com discernimento, orar, Senhor Jesus, né? Para dar testemunho e para que todos possam partilhar da bênção. Quando você obedece a Deus, tudo é abençoado. Senhor Jesus, então a gente precisa realmente perceber, manifestar a Deus é bênção para todos,
é bênção para você. Às vezes muitos reclamam que estou sendo perseguido no meu trabalho e tal, isso e aquilo. Olha, manifesta a Deus. Senhor, eu já dei testemunho aqui, né, de meu supervisor teve que resolver uma outra coisa, né, nesse último trabalho que eu tive, entrou um outro, e todo mundo falou, olha, você não fala de Jesus para ele não, porque ele vai te descascar, o cara mostra em educação e tal, e tal, e tal. E um dia eu pregando o evangelho, eu estava na minha sala, as pessoas entraram ali, eu comecei a falar do Senhor, e aí esse supervisor, né, entrou, ouviu a palavra Senhor Jesus, né, e ainda pediu oração. Então ele nunca me distratou, Senhor Jesus, né, muito pelo contrário, ainda viu a autoridade de Deus e ainda pediu oração. Por isso está mostrando para nós, olha, se a gente avançar, né, sendo guiado pelo Senhor, Ele vai nos dar essa realidade, né, de fato, de manifestar Cristo. Então, todo esse cuidado que foi mostrado durante a semana, né, do nosso viver, manifestar Deus em várias áreas da nossa vida, na nossa família, na nossa casa, no trabalho, ó Senhor Jesus, né, em qualquer outra área, conversando com o vizinho, indo no supermercado, indo no banco para pagar uma conta, resolver um problema, você sendo patrão, empregado, em todos os momentos nós precisamos dar testemunho do Senhor. A gente precisa aplicar a justiça de Deus, a vontade de Deus. Por isso que ele falou, nisso não há acepção de pessoas. Se você praticou injustiça, vai receber a injustiça feita. Senhor, mas eu sou importante, isso e aquilo, eu tenho direito. É injustiça? Vai receber injustiça. Mas o fulano errou, ele pecou, e agora eu tenho o direito de fazer isso. Se for injustiça, ele vai receber a parte dele e você vai receber a sua. Então isso que o Senhor está mostrando para nós. Eu preciso ter discernimento, né? 2 erros não fazem um acerto. Mas o fulano errou, isso e aquilo. Você não pode errar também. Você precisa se manter no Espírito. É isso que o Senhor está mostrando para nós. Viver no Espírito é sempre bênção. Em todas as áreas a gente precisa manifestar o Senhor. A gente precisa, né, introduzir Deus manifestado, Senhor Jesus, na carne, né, no nosso ser, em tudo que a gente vai, no trabalho, né, andando, passeando, Senhor Jesus. Né, porque o Senhor ele tem essa vida dentro de nós. Se eu tenho a vida de Deus, eu posso ter essa vida sendo manifestada. Se está faltando manifestar de Deus, está faltando mais vida. Então eu preciso realmente, né, aprender diante do Senhor. E como a gente viu aqui em vários versículos, né, tudo com sinceridade de coração. Ó Senhor Jesus. Não é chegar e falar, Senhor, mas no meu coração não dá. Não, é ir diante do Senhor e falar, Senhor, muda a realidade. Muda a realidade do meu coração. Eu quero estar aqui sinceramente, né, agradecendo o Senhor. Senhor Jesus. Por isso a gente precisa sempre lembrar, né, da salvação que o Senhor nos deu. Muitos vão se perdendo, né? Já estou na igreja há tanto tempo e aí se esquece. Tem que fazer aquela oração de Davi, né? Senhor, renova dentro de mim. Ó Senhor Jesus, né, um espírito inabalável, né, ali a alegria da salvação. Senhor Jesus, me dá, né, que um espírito voluntário. Senhor Jesus, a gente precisa sempre se lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez para nós, né, e como Ele mostrou para nós, a gente precisa sempre ir diante do Senhor, para que a gente não considere que o nosso trabalho é distante ou é desligado de Deus. Não, tudo na nossa vida envolve o Senhor. Isso tem que perceber. A vida da igreja não é só os momentos de desfrute, de ir diante do Senhor. No meu lazer, eu preciso ter o Senhor. No trabalho, né, em tudo, no estudo, tudo tem que ter o Senhor. Tudo faz parte da vida da igreja, a maneira como a gente reage, a gente age, né, quais são as nossas intenções. Ó Senhor, a gente precisa sempre receber a direção do Senhor. Assim a gente vai sempre ser abençoado. Ó Senhor Jesus, as pessoas precisam olhar para nós e ver o Senhor. Né? E a gente tem que ter essa clareza, olha, nós vamos receber algo do Senhor. O Senhor vai nos abençoar. Ó Senhor Jesus. Né? A gente tem que perceber, né, que o Senhor está mostrando para nós, né, toda essa semana, questão de responsabilidades, Senhor Jesus. Mas principalmente, né, lidar com essas responsabilidades com discernimento diante do Senhor. Né? Como eu já tenho falado, né, que o alimento diário, ele vai, uma semana vai vindo depois da outra. Então começou falando para nós, olha, precisamos ser aqueles que servem, né? Presbíteros e diáconos, não é para ter status, posição, mas é para ser aqueles que estão lidando com a vontade de Deus, que estão servindo a Deus. Precisa ter esse coração. Foi falando de um bom ministro, né?
Primeiro tem que cuidar de si mesmo, ver como é que está seu coração, sua disposição, como é que está diante do Senhor, tem agradado o Senhor. E aí vem a semana. Como fazer isso? Manifestando Deus, Senhor Jesus, mas não é manifestar da maneira que eu penso, cheio de conhecimento e tal. Não, é realmente obedecendo ao Senhor. O Senhor está aqui para nos dar direção, né? Os irmãos têm batido nessa tecla, olha, hoje nós estamos na era do Espírito. O Espírito precisa conduzir todas as coisas, mas eu preciso ter comunhão com o Senhor, eu preciso estar diante do Espírito. Ele mostrou, né, em cada área, né? Ou seja, quanto mais você tiver comunhão com o Senhor, melhor vai ser o seu viver, mais abençoado. Mas aí você pode dizer, não, Senhor, mas eu não tenho tempo, eu trabalho muito, estudo e tal. Você está mostrando para nós, no seu trabalho, tenha comunhão com o Senhor, não deixe de exercitar o Espírito, né? No seu estudo, não deixe de exercitar o Espírito. Na sua casa, para lidar com filho, com pai, com mãe, com esposo. Senhor Jesus, faça tudo no Espírito, procure sempre discernimento, sempre direção de Deus, porque como eu sempre falei, né? Eu falei já durante a semana, tudo vai gerar um impacto, né? E às vezes esse impacto, a gente viveu ou não, vai ser sempre na nossa vida mesmo. Então, vamos colocar a nossa vida diante dele. Ó Senhor Jesus. É isso que a gente tem que perceber, né? Que todas as nossas decisões, né, de manifestar Deus ou não, viver diante de Deus ou não, tudo isso vai ter impacto no nosso viver, né? E é isso que realmente a gente tem que perceber, que seja um impacto positivo, seja um impacto do Espírito. Vamos realmente dar mais valor, dar importância para tudo aquilo que o Senhor tem falado e tem feito no nosso meio. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.